as classificações, e depois a gente vai falar de cada tumor mais profundamente, né? E aí, na introdução, a gente tem que os tumores de plexicoroide, eles são neoplasias raras do sistema nervoso central, originados do tecido neuroepitelial, né? Um tecido de revestimento dos ventrículos cerebrais, também chamado de tecido neuroectodérmico, né? E aí, na maioria das vezes, eles são tumores benignos, raramente eles se apresentam de forma maligna. Tipicamente, eles acometem crianças, tanto é que a maior incidência desses tumores é na primeira década de vida, mais de 80% dos casos acontece na primeira década de vida, sendo que 70% dos casos ocorrem de 0 a 3 anos de idade. Então, é prova de que a maioria dos pacientes são pediátricos. E aí também a gente tem a estatística que de 0,4 a 1% desses tumores fazem 0,4 a 1% de todos os tumores intracranianos e de 2 a 6% dos tumores pediátricos. E aí a gente tem, primeiramente, essa classificação da OMS, dividido em 3 espectros. O primeiro deles é o papiloma de plexicoroide, que é uma lesão de grau 1 da OMS, o papiloma de plexicoroide atípico, que é uma lesão de grau 2, nessa abreviatura aí, ACPP, e o carcinoma de plexicoroide, que é uma lesão de grau 3. E aí, nessa classificação, a gente pode refletir sobre o histopatológico dos 3 espectros. Por exemplo, o papiloma de plexicoroide, ele, na histologia, ele é bem semelhante à histologia do plexicoroide normal. O papiloma de plexicoroide atípico, ele já tem a diferença com a quantidade de mitoses, e aí tem a regrinha de maior ou igual a 2 mitoses por 10 campos de alta potência, que já é diferente do papiloma de plexicoroide. Enquanto o carcinoma de plexicoroide, ele permanece com todas aquelas características mais marcantes de malignidade, como pleomorfismo nuclear, como aumento de densidade celular, e por aí vai. E aí o que eu acho que seria bem mais interessante na apresentação de hoje é a classificação mais recente que a gente tem quanto ao perfil de metilação do DNA. Essa classificação é bem mais recente, que divide esses tumores em 3 subgrupos, que são o tumor de plexicoroide pediátrico de baixo risco, que é o cluster 1, o tumor de plexicoroide no adulto de baixo risco e o tumor de plexicoroide pediátrico de alto risco. O subgrupo 1, ele pega todos os pacientes, em maioria pacientes jovens, com localização principalmente supratentorial, enquanto o 2 pega pacientes com localização preferencialmente infratentorial e pacientes adultos, enquanto o terceiro subgrupo, ele pega pacientes jovens com localização principalmente supratentorial. Essa classificação nova é bem interessante porque, além de julgar sobre recidiva do tumor e falar sobre o risco de recorrência, ela também fala sobre o prognóstico. Os pacientes do subgrupo 3, eles têm um prognóstico mais reservado e a gente vê que a maioria dos tumores que aparecem no subgrupo 3, ou eles são basicamente todos os carcinomas de plexicoroide e os papilomas de plexicoroide atípico. E aí eu trouxe para vocês aqui a pesquisa de 2016, com a amostra de 92 pacientes, que mostra exatamente essa diferenciação nos 3 subgrupos. A gente tem aqui o cluster 1, que são pacientes, em média, jovens de até 1 ano, a média de idade, e a gente chama a atenção que esses pacientes, como eu já havia falado, a localização é principalmente supratentorial desses tumores. No subgrupo 2, são pacientes adultos com a localização principalmente infratentorial, e no subgrupo 3, são pacientes com média de idade de 2 anos, que tem uma localização principalmente supratentorial. Outra coisa que é interessante a gente notar é que nenhum dos 2 subgrupos, tanto o subgrupo 1 ou 2, não tem participação do carcinoma de plexicoroide na sua composição. Somente o subgrupo 3, que é os pacientes que têm pior prognóstico. E aí eu trouxe aqui só a título de curiosidade, desse artigo e de outros que eu vi também, as alterações genéticas para a classificação nesses três subgrupos.
No subgrupo 1, a gente tem ganhos de cromossomos no 12, 9 e 11. No 2, a gente tem tanto ganho quanto perda em alguns, nos cromossomos. E no subgrupo 3, a gente tem uma expressiva perda em muitos cromossomos, né? E aí a gente vai passar agora para falar especificamente de cada tumor. No papiloma de plexo coroide, que é uma lesão de grau 1, MS, ele é o mais benigno das neoplasias do plexo coroide. Ele compõe de 10 a 20% de todos os tumores, dos tumores que acontecem até 1 ano de vida, né? Tanto é que a etiologia mais comum é a congênita, né? E a análise genômica desse tumor, ela parece mostrar esses genes envolvidos que são responsáveis pelo desenvolvimento do epitélio do plexo, né? Que é o OTX2 e o TRPM3. Outra coisa que é bastante interessante nesses tumores é a relação com as síndromes. O papiloma de plexo coroide, ele tem uma relação, ele é associado a essas duas síndromes, a síndrome de Li-Fraumeni, que vocês já devem conhecer, e a síndrome de Aicardi. Essa síndrome de Aicardi é uma síndrome ligada ao X, que ocorre exclusivamente em mulheres. Trouxe aqui também, a título de curiosidade, a tríade, que são espaços infantis, genesia do corpo caloso e lacunas cororetinianas. E é preciso ressaltar também que a síndrome de Li-Fraumeni, eu vou falar lá na frente, ela não só é associada ao papiloma de plexo coroide, como aos três tumores, e mais com o carcinoma de plexo coroide. A gente vai ver lá na frente. Quanto à localização, o papiloma de plexo coroide, ele aparece muito mais no ventrículo lateral e no quarto ventrículo, em 40% dos casos, e ele pode aparecer em triventricular, em 5% dos casos. E aí isso acontece quando ele tem origem no terceiro ventrículo e ele se expande e se estende até os ventrículos laterais. Isso pode acontecer em 5% dos casos. Ocasionalmente, ele pode ocorrer no ângulo contínuo cerebelar, passando ali por fora de Lusca, mas é muito mais raro. E aí também existe uma correlação da idade com a localização. Mais de 80% de todos os papilomas de plexo coroide em crianças surgem no ventrículo lateral, especificamente no ventrículo lateral esquerdo. E nos adultos, o quarto ventrículo é o mais acometido. Então, isso se reflete, por exemplo, se você tiver uma criança com papiloma de plexo coroide, provavelmente ela vai se encontrar no ventrículo lateral esquerdo, enquanto no adulto, muito provavelmente, ele vai estar no quarto ventrículo. Isso é interessante porque, se a gente for pensar na clínica, as crianças têm muito mais hidrocefalia e hipertensão intracraniana por causa dessa localização, enquanto nos adultos, eles têm muito mais ataxia, sinais de tronco encefálico, pares cranianos baixos e cerebelares por causa da localização. As cefaleias, náuseas e vômitos, elas são comuns independente dessa faixa etária que eu acabei de falar. E aí, nos exames de imagem, a gente tem aqui tanto ressonância quanto tomografia, e é importante a gente notar, aqui nessa primeira imagem superior à esquerda, uma tomografia, que o tumor ele é lobulado e ele quase sempre ele contrasta com o tecido cerebral adjacente. A gente pode perceber também a hidrocefalia, né, aqui na tomografia, enquanto aqui nessa ressonância magnética, a gente tem a ponderação em T1, T2 e FLAIR, a gente tem também essa diferenciação entre o tumor e o tecido cerebral adjacente, e ele pode ser iso até iso ou hipointenso em T1 e iso ou hiperintenso em T2 FLAIR. E aí essa hiperintensidade pode também indicar algum grau de hemorragia. Também ressalta aqui esse efeito de flow void, que é quando o fluxo sanguíneo passa tão rápido pelos vasos que a ressonância não capta, que a gente pode ver aqui, mas acho que é mais um achado inespecífico. Sobre o tratamento, a gente tem que a ressecção cirúrgica ela é o que a gente tem de mais eficaz no caso desse tumor, ela costuma ser curativa, e pelos estudos que eu li, nenhum fala sobre quimioterapia ou radioterapia como não tem nenhum papel no tratamento desse tumor. A taxa de recidiva após a ressecção total é baixa, apenas 5 a 6% tem recidiva,
e a progressão maligna para o papiloma de plexicoroide, para o carcinoma, foi relatado, mas ela é bem rara. O que a gente vê é a transição do papiloma de plexicoroide atípico para o carcinoma. E falando em papiloma de plexicoroide atípico, a gente tem que ela é uma patologia recentemente reconhecida, né, um espectro recentemente reconhecido, e é um intermediário entre o papiloma de plexicoroide e o carcinoma de plexicoroide. Ele representa 15% de todos os tumores de plexicoroide, e a principal característica histopatológica distintiva desse tumor com o papiloma de plexicoroide, que a gente já falou, o aumento da atividade mitótica, né? Que eu falei que existe essa regra de maior ou igual a 2 mitoses por 10 campos de alta potência, que é o que diferencia. E também tem essa elevada marcação desse marcador MIB/1, que é aquele marcador que a gente vai lembrar do carcinoma transicional de bexiga, que ele também está elevado. É um marcador de atividade proliferativa. Aqui nesse último ponto, os achados de imagem, até o momento, eles não discriminam muito bem o papiloma de plexicoroide do papiloma plexicoroide atípico, porque eles dois são bem parecidos na imagem, daí a importância do diagnóstico histopatológico. Que a gente tem a imagem do papiloma atípico, né? Que ele é bem parecido com até a localização, os dois aparecem na mesma localização. Daí também a importância da classificação nova, né, quanto ao perfil de metilação também. Sobre o carcinoma de plexicoroide, que é uma lesão de grau 3, já é um tumor maligno, né, que é raro e ocorre quase que exclusivamente em crianças. Quase metade de todos esses carcinomas, eles possuem a mutação TP53, e aí por isso, como eu havia falado lá atrás, que predispõe à síndrome de Li-Fraumeni, e também com relação à classificação no subgrupo 3, eles se enquadram no subgrupo 3, e por isso eles têm um pior prognóstico e uma sobrevida livre média de 55 meses. Ou seja, todos esses estão encaixados lá no subgrupo 3, por isso eles têm um pior prognóstico. A localização, e aí a gente vai lembrar, como eu havia falado, segue aquela mesma regrinha. Se é criança, provavelmente ela está lá no ventrículo lateral, provavelmente no ventrículo lateral esquerdo. Aqui não é diferente. Se quase todos os pacientes que têm carcinoma de plexicoroide são crianças, a gente devia esperar que também vai estar no ventrículo lateral. Então, quase sempre a localização é no ventrículo lateral. O tumor ele é heterogêneo e volumoso, frequentemente exibe hemorragia grave e focos necróticos, que a gente vai ver que é bem diferente dos tumores do papiloma e do papiloma atípico. Aí, nas características do histopatológico, a gente vê as características citológicas de Frank, né, de malignidade. Mitoses frequentes aqui, muito mais do que o papiloma atípico, aumento da densidade celular, pleomorfismo nuclear, perda da arquitetura papilar e necrose. Esse marcador MIB também está elevado, variando de 15% a 20%. E uma coisa interessante que eu resolvi ressaltar é que essas características desse tumor imunohistoquímicas e genéticas, elas mostram sobreposição também com o tumor teratoide rabidoide atípico, né? É interessante também ressaltar. Com relação à epidemiologia e à clínica, esses tumores, embora sejam incomuns, como eu falei, raros, que representam menos de 1% de todos os tumores cerebrais pediátricos, eles são responsáveis por 5% das neoplasias supratentoriais, eles representam 20% a 40% de todas as neoplasias primárias do plexicoroide, e entre 70% a 80% de todos esses tumores surgem em crianças menores de 3 anos. A FAVE é quase exclusivamente um tumor da faixa pediátrica. E a idade média do diagnóstico é de 18 meses. Os sintomas mais comuns não seguem a mesma linha de raciocínio dos outros dois tumores que eu apresentei. Náusea, vômito, dor de cabeça e letargia, e são sintomas causados muito provavelmente por causa da hidrocefalia obstrutiva, né? Que esse tumor também pode causar. E aqui a gente tem uma imagem em T2,
e a gente vê a diferença, assim, esdrúxula com relação aos outros tumores, né? Esse tumor, ele é muito mais volumoso, geralmente muito mais volumoso, ele invade através do epêndima ventricular o tecido cerebral adjacente, não existe mais aquela lobulação que a gente via no outro tumor, existe edema, o edema é vasogênico, pode ter necrose, cistos intratumorais e hemorragias são bem comuns. O realce desse tumor é tipicamente forte, mas como a gente viu lá no outro, no papiloma, o realce era mais homogêneo que é heterogêneo. A disseminação do líquido cerebroespinhal também é comum aqui. Aqui a gente tem outras imagens, uma tomografia e um T1 aqui, é uma paciente de 2 anos, e a gente vê aqui nessa primeira tomografia a massa tumoral, uma heterogênea com focos de hiperdensidade, né, que a gente vê, desvio da linha média, nessa outra aqui, que é uma ressonância magnética em ponderação T1, a gente vê também focos de hiperintensidade, com aqui provavelmente hemorragia, aqui provavelmente proteína dentro de algum cisto, alguma coisa, mas a gente pode concluir que é bem diferente do papiloma e do papiloma de plexicroide atípico, factualmente, né? Aqui a gente tem o tratamento, a modalidade terapêutica mais eficaz também é a ressecção total, que é o que determina o melhor prognóstico para o paciente. A ressecção é difícil, por causa da grande vascularização desse tumor, o tamanho também, e ainda é mais complicado devido à infiltração. Esse tumor, ele infiltra dentro do parênquima cerebral, ao contrário dos outros, ele é mais contido, e o prognóstico é, como eu falei, reservado. Esses tumores estão dentro daquela classificação do subgrupo 3, e especialmente por causa aqueles tumores que têm ressecção incompleta ou a presença da mutação em TP53, que nesse tumor, em 50% dos casos, ocorre. Como eu coloquei aqui, existem 2 estratégias quanto à ressecção, tanto a ligadura da artéria nutricional quanto a embolização pré-cirúrgica. E só a título de finalização aqui, eu trouxe os diagnósticos diferenciais radiológicos. Os principais considerados nesse artigo que eu vi são os tumores do plexo coroide. Principalmente, eles fazem diagnóstico diferencial entre si, mas a gente tem esses outros tumores aqui, como o ependimoma, o meningioma, o tumor neuroectodermal primitivo, o astrocitoma, germinoma, teratoma, a própria metástase do plexo coroide e outros, como o xantogranuloma, o cistiplexo em plexo coroide. E essas foram as minhas referências que eu usei. Queria agradecer aí a